Se entendermos o que a Bíblia diz sobre essa região, vamos perceber que há uma condição essencial que precisa ser cumprida antes que o ataque profetizado em Ezequiel 38 aconteça. E qual é a condição? Uma falsa sensação de paz e segurança. E o que estamos vendo agora, pela primeira vez na história moderna, é exatamente esse cenário começando a tomar forma. Olá, irmãos amados, graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Uma Família em Cristo. E o que estamos prestes a ver é um verdadeiro quebra-cabeça profético se formando diante dos nossos olhos. Enquanto o mundo se preocupa com negociações, tratados e acordos entre as nações, algo muito maior está acontecendo nos bastidores. As peças estão se encaixando exatamente como a Bíblia nos disse que aconteceria. Arábia Saudita, Israel, Gaza, Rússia e Ucrânia. Cada um destes movimentos não é aleatório. Existe um alinhamento geopolítico preparando o palco para eventos de proporções bíblicas. Neste vídeo vamos desvendar todo este cenário, analisar as decisões que estão sendo tomadas e entender como isso se conecta diretamente com as profecias do fim dos tempos. Se você quer entender o que realmente está acontecendo por trás dessas movimentações globais, assista até o final, porque as revelações que você verá aqui vão te fazer enxergar os acontecimentos de hoje com novos olhos. As mudanças no Oriente Médio estão acontecendo rapidamente, a uma velocidade alucinante. A forma como os eventos estão se desenrolando torna tudo muito difícil de acompanhar. Uma dessas mudanças que estão acontecendo agora é extremamente significativa e pode muito bem mudar tudo. Isso é o que você precisa saber. Olha, pessoal, eu não posso enfatizar o suficiente o quanto as coisas estão ficando loucas agora no Oriente Médio. E enquanto essas 3 estão acontecendo, mais 5 estouram ao mesmo tempo. Esse é o ritmo frenético que estamos vendo agora em toda a região. E isso não deveria surpreender ninguém. Já esperávamos que isso acontecesse. Isso acontece em ondas, ciclos e avanços e recuos. Mas parece que à medida que os anos passam, tudo fica mais intenso. Quando comecei a estudar profecias bíblicas e as escrituras como um todo, há mais de 30 anos, situações como essa surgiam talvez uma vez a cada 2 anos. Agora, elas acontecem literalmente a cada 5 minutos. E desta vez envolve a Arábia Saudita. E acredite, há muita gente confusa com isso. Muitas pessoas não sabem como interpretar o que está acontecendo. E eu entendo completamente por quê. Eu entendo porque isso pode parecer tão confuso. Eu entendo porque muitos terão dificuldade de compreender porque há muitos sinais conflitantes. Mas neste caso específico, deixe-me ser bem claro. Por mais confuso que pareça, a Arábia Saudita está falando alto e claro, e nós vamos falar sobre isso. Agora vamos para o artigo. O artigo em si é um tanto enigmático, em alguns aspectos até misterioso, mas eu não acho que haja qualquer mistério aqui. O título diz: Comentários públicos indicam que a Arábia Saudita não está comprometida com um plano de Trump para Gaza. Agora vamos ao que o artigo diz. O secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio, se reuniu por cerca de 3 horas com o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman na última segunda-feira, enquanto a administração Trump buscava clareza sobre a posição de Riad em relação a um plano pan-árabe para Gaza no pós-guerra. Obviamente, essa reunião era muito esperada, porque já existia um plano estabelecido pelo presidente Trump durante uma reunião em que ele teve com Benjamin Netanyahu no Salão Oval. E depois desse encontro na Casa Branca, Trump fez uma declaração. Vamos ouvir esse momento agora e eu quero que você preste atenção. É realmente interessante o que ele diz. E eu quero que você observe a expressão de choque de Bibi Netanyahu ao ouvir. Deixe-me mostrar esse momento exato para você. A única razão pela qual os palestinos querem voltar para Gaza é porque eles não têm outra opção. Agora, aquilo é um local em ruínas, está completamente destruído. Praticamente todos os edifícios foram demolidos. Eles estão vivendo sob os escombros, concreto caído, um ambiente extremamente perigoso e precário. Em vez disso, eles podem se mudar para uma nova área, um local lindo com casas seguras,
onde poderão viver em paz e harmonia, sem precisar retornar para construir tudo do zero. Os Estados Unidos irão assumir a faixa de Gaza. Nós vamos gerenciar a situação. Nós seremos responsáveis pela remoção de todos os explosivos não detonados e outras armas deixadas no local. Vamos limpar tudo, remover os escombros dos edifícios destruídos, nivelando o terreno. Vamos criar um desenvolvimento econômico que vai gerar empregos e moradias para as pessoas daquela região. Vamos fazer algo diferente. Não dá para simplesmente voltar ao que era antes. E se voltarmos, vai acabar exatamente do mesmo jeito como nos últimos 100 anos. Claro, eu sei que para muitos de vocês esse vídeo não é novidade, a mídia já explorou isso até a exaustão e agora essa é a notícia antiga. Mas eu queria que você tivesse todo o contexto da história, porque você sabe que essa ideia será recebida com grande resistência. Vai gerar muita raiva e uma forte oposição de muitos líderes do Oriente Médio. Aliás, eu uso a palavra inicialmente aqui porque há muito mais a se dizer sobre isso. Agora, como já disse antes de entrarmos no próximo trecho do artigo, você precisa entender que, sem dúvida nenhuma, Mohammed bin Salman já tinha conhecimento desse plano. Trump provavelmente conversou com ele sobre algo semelhante, desde o início do telefonema que Trump fez para um líder mundial logo após assumir a presidência. Esse assunto já estava na mesa. E depois veio aquele compromisso financeiro, 600 bilhões de dólares, um enorme investimento na economia dos Estados Unidos, e eu aposto que uma boa parte desse dinheiro estava destinada a um projeto como esse envolvendo Gaza. Então tudo isso é um jogo político, uma coreografia diplomática. Eu acredito que estamos vendo um grande teatro diplomático acontecendo. Porque é preciso vencer os desafios com o resto do mundo árabe, a indignação de alguns, a preocupação de muitos, e, claro, o choque de tudo o que aconteceu até agora. Então, acho que isso já está em jogo aqui. Vamos continuar a ler o restante do artigo que diz: Rubio foi acompanhado pelo conselheiro de Segurança Nacional Mike Waltz e pelo enviado especial para o Oriente Médio Steve Witkoff, que chegou a Riad pouco antes da reunião. Os três planejavam se reunir novamente na terça-feira para as negociações planejadas pela Arábia Saudita com a Rússia sobre um possível fim da guerra com a Ucrânia. Agora é uma discussão completamente diferente e eu acho que vai ser muito interessante. Vamos acompanhar essa conversa bem de perto, porque o que sair dessa reunião será muito significativo, não apenas para o restante da Europa, mas para cada membro da OTAN. Porque essa conversa terá implicações diretas, especialmente em questões como o artigo 5 da aliança e várias outras áreas estratégicas relacionadas. A maior preocupação dentro da OTAN, além da segurança, será a questão da energia, porque agora o fornecimento de energia na Europa está cada vez mais instável. Isso é resultado das sanções contra a Rússia no passado e dos problemas internos que a Ucrânia criou para si mesma, tentando manipular um resultado favorável. E então, claro, temos outras camadas de complexidade. A administração Trump está tentando garantir que ninguém se aproveite da situação e que os Estados Unidos permaneçam na posição mais vantajosa possível. Isso, por si só, já complica bastante o cenário. E essa complicação não afeta apenas a Ucrânia e a Rússia. Ela tem impactos diretos na Europa Ocidental e Oriental. Mas há muitos desdobramentos para observarmos e Riad terá um papel fundamental nestas conversas. A Arábia Saudita se posiciona como um mediador neutro. Ela tem relações diplomáticas suficientes com a Rússia e, ao mesmo tempo, um bom relacionamento com a Ucrânia. Isso permite que o país facilite essas conversas. E os principais líderes e diplomatas estarão reunidos lá. A última informação que recebi é que Putin estará presente neste encontro. Ainda não sabemos se o líder ucraniano participará, mas, honestamente, o comportamento dele tem sido completamente imprevisível. Então, vamos aguardar. Agora, o que mais ainda é interessante é o impacto potencial desse tipo de movimentação. Isso não afeta apenas o que está acontecendo no Oriente Médio. Isso também impacta diretamente a criação do novo corredor comercial que a Arábia Saudita está articulando.
um projeto altamente esperado para fortalecer as relações comerciais na região, e essa rota pode abrir uma passagem crucial para Israel e diretamente para o Mar Mediterrâneo. Isso mudaria completamente a dinâmica financeira da região. Mas há um detalhe importante aqui. Para isso dar certo, é necessário que haja estabilidade. O comércio só prospera se houver paz. Qualquer conflito ou ameaça de guerra pode afetar drasticamente esse projeto. E, claro, o objetivo principal é garantir que a segurança seja mantida. E é por isso que vemos esse esforço diplomático tão intenso agora. A questão central aqui é que, para que esse corredor comercial funcione, é preciso garantir boas relações com Israel, com os países vizinhos no Oriente Médio e, claro, com os Estados Unidos. Tudo isso precisa acontecer em um contexto de estabilidade. Se houver guerra ou qualquer ameaça de conflito, isso pode mudar completamente o jogo. E a guerra não só impacta as relações comerciais, mas também prejudica qualquer esperança de progresso econômico. E é por isso que todas essas negociações estão sendo conduzidas com tanto cuidado. Agora, não é coincidência que essas conversas estejam acontecendo agora, com a presença do secretário dos Estados Unidos. E daqui a poucos dias, outras discussões ocorrerão envolvendo a Rússia e a Ucrânia. Aliás, no momento em que você estiver assistindo a este vídeo, essas reuniões já terão acontecido e nós teremos algumas análises sobre os resultados disso. Mas o ponto principal aqui é que esses encontros são fundamentais para o que está por vir a seguir. Então vamos olhar a declaração de Mohammed bin Salman. Ele disse: "Estamos felizes em trabalhar com você, com o presidente Trump e com a sua administração. Tomamos uma decisão e podemos trabalhar juntos por coisas positivas para a Arábia Saudita, para os Estados Unidos e também para muitos países ao redor do mundo." Agora, isso é muito interessante porque Bin Salman fez esse comentário logo no início da reunião. O que significa que ele queria deixar claro desde o começo qual era a sua posição. Isso mostra uma coisa muito importante, e eu quero que você guarde esse pensamento, porque essa é a mentalidade do Oriente Médio, e eu já vou falar mais sobre isso. Agora o artigo continua dizendo: a decisão a que ele se referiu, ou seja, a decisão de mencionada por Bin Salman, provavelmente foi a visão de Donald Trump para Gaza, que inclui a realocação dos cidadãos palestinos para o Egito e para a Jordânia, levando ao controle dos Estados Unidos sobre Gaza e a reconstrução da região. Agora, os sauditas responderam rapidamente, apenas algumas horas depois do anúncio de Trump. Eles emitiram um comunicado rejeitando todos os pontos do plano, e olha, isso era esperado, porque essa é a forma como o Oriente Médio opera. Essa é a cultura política da região, é assim que as negociações são feitas. Você sempre começa com uma posição forte. Se não fizer isso, você será visto como fraco. Então, a rejeição inicial não significa que o plano esteja morto. Significa que as negociações estão apenas começando e agora começa o verdadeiro jogo político. Muito barulho, muito teatro diplomático, discussões, acalorados protestos, reuniões tensas. Mas no fundo as decisões principais já foram tomadas. O que estamos vendo agora é o processo de alinhamento das narrativas, e o artigo continua. Desde então, Trump recebeu o rei Abdullah da Jordânia na Casa Branca. Agora, essa reunião foi extremamente importante, e nós já analisamos isso antes. A conferência que antecedeu essa reunião foi muito reveladora, e se você olhar para os detalhes, vai perceber que há muito mais acontecendo nos bastidores. O rei Abdullah terá um papel central em tudo isso, especialmente quando falamos dos vizinhos de Israel. O que acontece na Jordânia impacta diretamente o Líbano, a Síria, o Iraque e possivelmente até o Irã. A posição da Jordânia é crucial. Ela influencia a Síria, ela influencia o que acontece no Líbano. Ela tem impacto sobre a Turquia, sobre o Iraque e até sobre o Irã. Isso é algo que não podemos ignorar, e quando olhamos para as fronteiras da Jordânia, percebemos que elas conectam diretamente todas estas nações. E um detalhe importante, a Turquia pode não ser afetada geograficamente por isso, mas as implicações geopolíticas são imensas. A Turquia tem muito a ganhar ou perder dependendo de como essa situação se desenrole. Erdogan, o presidente turco, tem monitorado de perto tudo isso, e suas decisões podem ser influenciadas diretamente sobre esses desdobramentos. Aliás, uma forte presença de grupos no Oriente Médio, incluindo facções extremistas e grupos políticos.
que podem afetar significativamente a posição da Turquia. E aqui é onde as coisas começam a ficar ainda mais complexas. Vamos juntar isso com a reunião que Marco Rubio teve com Bibi Netanyahu em Jerusalém. Uma declaração muito importante foi feita ali. Os Estados Unidos não permitirão que um grupo desonesto governe uma nação. Eles não vão aceitar que um vácuo de poder seja preenchido pelo caos. Ou seja, eles querem um governo legítimo na Síria, e isso pode mudar completamente a forma como a Rússia se movimenta. E mais do que isso pode estar diretamente ligado às negociações entre Rússia e Ucrânia. Se a Rússia perder influência na Síria, isso pode se tornar uma peça-chave nas negociações globais. Agora, quando falamos de tudo isso, fica claro que as profecias bíblicas também entram no cenário. O que está acontecendo se encaixa no que a Bíblia diz sobre o futuro. Ezequiel 38 nos alerta sobre a invasão de Gog e Magog, e tudo parece estar se alinhando para que isso ocorra. Agora veja o artigo continua dizendo: o presidente Trump parece ter recuado em suas exigências à Jordânia e ao Egito, depois de que Abdullah rejeitou diplomaticamente a proposta. Em vez disso, a Jordânia se ofereceu para receber 2.000 crianças palestinas de Gaza. E aqui é onde o artigo perde um pouco da visão estratégica do que realmente acontece. A Jordânia não está simplesmente rejeitando o plano. O rei Abdullah precisava manter uma posição diplomática. Ele não poderia simplesmente aceitar a proposta de Trump imediatamente. Isso seria visto como uma submissão aos interesses dos Estados Unidos e comprometeria a sua posição no mundo árabe. E ele precisava parecer estar lutando pelos interesses da Jordânia e pelos interesses dos países vizinhos, mesmo que nos bastidores ele concorde com muitas das ideias de Trump. E por isso ele se ofereceu para acolher 2.000 crianças palestinas doentes. Mas sabemos que, na prática, isso significa que muito mais do que apenas 2.000 crianças, porque essas crianças virão acompanhadas de suas famílias, pais, irmãos, tios, avós. O número real pode facilmente ultrapassar 10.000 pessoas. E outra coisa, a Jordânia já pediu ajuda dos Estados Unidos para essa operação. Eles falaram sobre o uso de helicópteros militares para transporte e quais são os únicos helicópteros militares autorizados a operar naquela região. O dos Estados Unidos e os de Israel. Ou seja, essa movimentação já estava sendo coordenada nos bastidores. Isso tudo faz parte de um grande jogo político e estratégico e precisa ser feito com muito cuidado. Agora o artigo continua dizendo: o presidente egípcio teria adiado uma visita planejada a Washington. Em vez disso, ele optou por participar primeiro da cúpula árabe no final do mês, para formular um plano alternativo para Gaza. Aqui está o que precisamos entender. El-Sisi já teve uma conversa com os Estados Unidos sobre isso. Isso está documentado, e minha aposta é que ele precisava se posicionar de forma mais firme ao adiar a reunião com Trump. Ele mostra ao mundo árabe que está levando em consideração suas preocupações. Ele precisa parecer estar lutando pelos interesses do Egito. Mesmo que no final ele acabe seguindo um caminho parecido com o proposto por Trump. Lembrem-se, muitos países árabes dependem um dos outros politicamente. Eles não podem simplesmente tomar decisões isoladas sem consequências. Eles precisam de um respaldo regional. E é por isso que estamos vendo toda essa movimentação diplomática. Agora o papel da Arábia Saudita nisso tudo será fundamental. E faz sentido que todos estejam aguardando a conversa em Riad, porque ali todas as propostas serão colocadas na mesa. E como já sabemos, a ideia da criação de um Estado palestino já está fora de questão. O que será discutido agora é o que acontece com os palestinos no pós-guerra. E eu digo a vocês agora, o Egito não vai aceitar isso facilmente. A Jordânia também não. E muitos outros países árabes vizinhos farão o mesmo. Eles não querem que os palestinos sejam realocados para os seus territórios, mas podem acabar cedendo se receberem algo em troca. Isso é fundamental para entender o que está acontecendo. Agora veja o que o artigo diz em seguida. O documento afirma que a Casa Branca está aberta a ouvir ideias de seus aliados regionais. A Arábia Saudita não menciona Gaza em sua declaração oficial sobre a reunião. Em vez disso, a nota dizia apenas que os líderes analisaram aspectos das relações bilaterais entre os dois países amigos e discutiram maneiras de aprimorá-las em diversas áreas.
Claro que eles não mencionaram diretamente Gaza, mas sabemos que essa foi a principal pauta da conversa. E eu diria que até o próprio presidente Trump participou por telefone e diria que muito provavelmente Trump esteve envolvido nessa conversa de alguma forma. Agora veja como o artigo continua. A reunião também abordou os últimos acontecimentos regionais e internacionais, além dos esforços para alcançar a segurança e estabilidade. E é claro, isso é um código diplomático para dizer que eles discutiram Gaza. Eles apenas não vão admitir isso publicamente. Mas há algo mais importante acontecendo nos bastidores: a criação de uma nova rota comercial, um projeto que pode mudar completamente a dinâmica econômica da região. E se essa rota se concretizar, ela permitirá um fluxo comercial mais rápido e eficiente, contornando a necessidade de atravessar o Mar Vermelho, o Golfo Pérsico e até mesmo a parte do Oceano Índico. Isso reduziria drasticamente os custos e o tempo do transporte de mercadorias. E quando se trata de comércio global, tempo e custos são tudo. Agora ninguém quer perder essa oportunidade. E isso inclui o Egito, que atualmente administra o canal de Suez. O Egito já garantiu nos bastidores um tipo de compensação financeira da Arábia Saudita e de outros países. Ou seja, há muito dinheiro envolvido nisso. E, claro, isso exige negociações extremamente delicadas. Agora veja o que o artigo continua dizendo. O Departamento dos Estados Unidos divulgou um comunicado afirmando que Rubio destacou a força da relação histórica entre os dois países e expressou interesse em expandir a cooperação econômica e de defesa. Isso nos diz que a Arábia Saudita não está apenas focada em segurança, mas em garantir vantagens econômicas para si mesma. E é isso que está impulsionando essa conversa. Agora veja o que o artigo diz em seguida. O Departamento de Estado acrescentou que Rubio e Bin Salman reafirmam o compromisso com a implementação de um cessar-fogo em Gaza e com a exigência de que o Hamas liberte todos os reféns, incluindo cidadãos americanos. Agora, e isso aqui é um detalhe importante, porque essa situação menciona que um acordo para Gaza deve contribuir para a segurança regional. E o que isso realmente significa? Significa que eles discutiram como desmantelar o Hamas, como eliminar completamente o Hamas do mapa, e mais do que isso, como reorganizar Gaza após a queda do Hamas. Agora veja o que o artigo continua dizendo. Rubio se reuniu mais cedo com o Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita. O príncipe Faisal bin Farhan, que é um homem de uma fala mansa, mas uma inteligência estratégica absurda. Se Rubio teve uma conversa com ele, isso significa que as negociações bilaterais entre os dois países já estão avançadas. E o mais interessante disso é que eles já estão falando sobre o que vai acontecer depois do Acordo de Abraão. Ou seja, eles já estão discutindo o desdobramento econômico do pós-guerra. Agora veja como o artigo termina. Após as reuniões com autoridades russas, Rubio deve concluir sua visita ao Oriente Médio na quarta-feira, com discussões em Abu Dhabi junto a autoridades dos Emirados Árabes Unidos. E o mais interessante aqui é que essa conversa não será focada em segurança, ela será focada no futuro econômico da região. Ou seja, Rubio não estará lá apenas finalizando acordos de segurança, mas ajudando a Arábia Saudita e os Emirados a costurar um plano econômico viável. E isso tudo tem a ver com o novo corredor comercial. Agora, por que isso é tão importante? Porque quando olhamos para a situação como um todo, podemos perceber que a narrativa que muitos esperavam de que haveria um grande conflito entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita simplesmente não está se concretizando. Muito pelo contrário, o que estamos vendo em um alinhamento de interesses não é uma questão de se isso vai acontecer, mas sim quando e como isso vai se desenrolar. E isso muda completamente o jogo. Agora aqui está a parte mais interessante. Se entendermos o que a Bíblia diz sobre essa região, vamos perceber que há uma condição essencial que precisa ser cumprida antes que o ataque profetizado em Ezequiel 38 aconteça. E qual é a condição? Uma falsa sensação de paz e segurança. E o que estamos vendo agora, pela primeira vez na história moderna, é exatamente esse cenário começando a tomar forma. As peças do tabuleiro estão sendo posicionadas, a geopolítica global está alinhada com esse movimento, e tudo isso está nos levando a um momento profético.
Agora, o que acontece a seguir? Bem, não se surpreenda se nos próximos meses você começar a ver relatos de que estes líderes estão se aproximando ainda mais e que eles estão chegando a um consenso e que, de repente, todos pareçam muito felizes com os acordos. Isso não seria uma surpresa. Na verdade, eu ficaria chocado se o contrário acontecesse. Então fique atento. Olhe para o que está acontecendo ao redor do mundo. As mudanças estão acontecendo rapidamente e estamos vendo algo de proporções bíblicas. Mantenha seus olhos na Arábia Saudita, no Egito, na Jordânia, nos países do Golfo Pérsico. Fique atento porque grandes mudanças estão a caminho e o que estamos vendo se desenrolar é algo verdadeiramente histórico. Estudem a palavra. Vejam o que a Bíblia diz sobre isso e estejam preparados, porque tudo está se encaixando. A palavra é verdadeira e está se cumprindo. Então fiquem animados. Deus os abençoe.